imobiliários. Mas se você ainda não sabe o que é fundo imobiliário, como ele funciona e tudo mais, não deixe de conferir a playlist Fundos Imobiliários aqui do canal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aricaelma Vieira e hoje eu vou falar para vocês 5 vantagens de investir em fundos imobiliários. A ordem que eu vou citar aqui não é uma ordem de importância, né? É uma ordem aleatória das vantagens. Então, a primeira vantagem é receber dividendos mensais. Então, se você não sabe, quem investe em fundos imobiliários, alguns fundos imobiliários, eles pagam mensalmente dividendos, né? Como se fosse uma espécie de aluguel que você recebe e investir naqueles fundos imobiliários. E lembrando que os rendimentos dos dividendos que você recebe dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre o rendimento, né? Sobre os dividendos. A segunda vantagem é a baixa volatilidade em relação às ações. Pois lembrando que os fundos imobiliários, eles são investimento em renda variável. Então, como o próprio nome já diz, eles variam, eles sobem, eles descem constantemente. Porém, uma boa vantagem em relação os fundos imobiliários a ações, que são os mesmos tipos de investimentos em renda variável, é que nos fundos imobiliários tem uma baixa volatilidade. Lembrando que volatilidade é a variação num período curto de tempo, né? Então, num período curto de tempo não tem essa variação nos fundos imobiliários igual tem em ações. E a terceira vantagem é a gestão especializada do fundo, ou seja, como eu falei em vídeos anteriores, em fundos imobiliários tem um gestor financeiro para gerenciar, administrar aquele fundo. Então, o gestor financeiro ele tem que ser especializado, tem que conhecer bem aquele mercado para gerir esse fundo imobiliário. A quarta vantagem de investir em fundos imobiliários é a diversificação, ou seja, você pode diversificar os seus investimentos comprando diferentes cotas em diferentes tipos de fundo, pois existem diferentes tipos de fundos que são negociados na Bolsa de Valores e você pode estar comprando cotas em diferentes tipos de fundo e só assim diversificar a sua carteira de investimento. Como é sempre mencionado nesse mundo dos investimentos, o importante é que você diversifique a sua carteira de investimento. Não coloque o seu patrimônio, não coloque o seu dinheiro em apenas um ativo. Diversifique, pois em momentos de instabilidade, em momentos de insegurança, de incertezas na economia, no país ou no mundo, você não vai estar apenas com um determinado ativo e se for aquele determinado ativo que está sendo afetado no momento, né? Então, o importante é que você diversifique a sua carteira de investimento. Não coloque apenas em um fundo, coloque em 2, 3, vários fundos, como também em outros ativos financeiros, que inclusive eu já falo aqui no canal, Tesouro Direto, CDBs e entre outros investimentos. E o último e quinto, né, a vantagem de investir em fundos imobiliários é a maior liquidez que imóveis físicos. Então, se você viu o vídeo que eu falo sobre o que é o fundo imobiliário, você vai entender, eu faço uma diferenciação dos fundos imobiliários com imóvel físico e com o próprio fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários é bem parecido como gerir isso, porém tem um gestor especializado para isso, você não precisa de ter preocupações e burocracias e você pode investir com bem menos do que comprar um imóvel, por exemplo. Então, os fundos imobiliários ele tem maior liquidez. Digamos que você quer vender a sua casa, você não consegue vender a sua casa num período curto de tempo, em uma semana, em um mês ou em um dia. Você não consegue vender a sua casa logo assim. Você demora muito tempo. Já nos fundos imobiliários, não. Se você quiser vender as suas cotas, elas são negociadas diariamente, todos os dias, na Bolsa de Valores, então você pode ir lá, através da sua corretora de valores, da sua instituição financeira, através do home broker e vender as suas cotas ou comprar as suas cotas. Então, a facilidade, a liquidez de negociar em fundos imobiliários é bem mais rápido, é bem mais prático. Então essas foram as 5 vantagens de investir em fundos imobiliários. Lembrando, se você ainda não sabe o que é fundo imobiliário, passa lá na playlist de fundos imobiliários aqui do canal, ok? Então se você gostou, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Também pode me seguir lá no meu Instagram, Aricaelma Vieira, que eu também estou sempre por lá postando informações. Se inscreve no canal, deixa o seu like, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.